Amado Mestre Jesus, seu nome, nós agradecemos por mais essa oportunidade, em especial no dia de hoje, enviando nossas vibrações de amor e carinho para os nossos amigos que partiram essa semana, tantos outros, os nossos familiares que partiram também recentemente, que eles possam estar bem. E que possamos aproveitar ao máximo esse estudo, possamos estar à altura de receber as orientações, os esclarecimentos da equipe de Allan Kardec. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então vamos lá, Paty. Bom dia. Desculpa, gente. Eu esqueci de fazer uma coisa muito simples. De pegar o relatório da reunião anterior. É. Eu já estava esquecendo. Eu fiz ele e não coloquei lá no Classroom. Vista. Aqui. Pronto. Já estou abrindo já, viu, gente? Eu tinha que ter visto isso antes, mas... demora um pouquinho, não é tão bom igual da parte não, que é mais rápida. E se demorar muito, trava. Bom, então, o relatório do dia 5 de dezembro. Eu vou ler sem compartilhar, tá bom, gente? Não é muito grande. Antes mesmo da leitura, surgiu uma pergunta feita por Sueli. Quando uma pessoa está doente, por exemplo, e ela começa a receber passes para ajudar no restabelecimento dos órgãos, isso atrapalharia o planejamento reencarnatório da pessoa? Concluímos que isso dependerá do planejamento e merecimento da pessoa. Uma coisa é o planejamento, planejado. Outra coisa é o que, a depender da vontade da pessoa e do seu merecimento, considerando que temos o livre-arbítrio, ela pode, com auxílio da espiritualidade, conseguir uma moratória em razão do trabalho voltado para o bem que ela desenvolve na Terra. Planejamento reencarnatório não é algo exato, como na contabilidade, ou seja, saldo anterior, mais o crédito, menos o débito, igual ao saldo atual. Tanto a vida terrena pode ser ampliada mediante o trabalho que ela está desenvolvendo, e que vai ser bom para o adiantamento dessa pessoa. De outro lado, a pessoa pode, inclusive, ter a sua vida abreviada, em razão de, por exemplo, um desvio muito grande de seu planejamento, a fim de que não comprometa ainda mais o seu planejamento ou sua encarnação atual. Conforme Vitor lembrou, a lei divina é por si inquebrantável, na sua origem, na sua base de formação. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão amorosa e misericordiosa que consegue enxergar a singularidade de cada ser e aplicá-la de modo individualizado, o que ainda pode nos ser incompreensível, pois as leis humanas são muito inflexíveis. Lucélia ainda acrescentou que, apesar de algumas pessoas ainda entenderem que teríamos uma hora marcada para o desencarne, a realidade não é bem assim. Isso inclui também o nosso entendimento da lei de causa e efeito, que ainda é muito arraigada à nossa compreensão de sociedade, que tende a ser maniqueísta. E nosso raciocínio
enquanto sociedade, ainda estamos muito presos a uma ideia rígida e inflexível da vida. Sobre a parábola dos talentos, os talentos são as responsabilidades que Deus nos confia e o que aproveitamos deles. A parábola se dá no sentido de que não devemos deixar os nossos talentos, ou seja, nossas capacidades, em dormência pelo medo de errar. E essa divisão de talentos, oportunidades, supostamente desiguais, que é feita entre os seres humanos, nada mais são do que um modo da providência divina fazer com que desenvolvamos, a cada encarnação, as nossas diversas potencialidades, mediante as dificuldades ou facilidades que se apresentam. Bom, então tá aí. Tem alguma observação a ser feita? No finalzinho aqui, a Bianca compartilhou conosco a parábola dos talentos. Não vou ficar lendo aqui a parábola, né? Porque não há essa necessidade. Alguma observação a ser feita, gente, ou não? Não. É isso aí. Está claro o relatório? Tá. Aprovado? Sim. Ok. Vamos pedir para a Paty compartilhar conosco o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos terminar. Semana passada a gente já ter terminado, né? Mas nós ficamos só discutindo e tirando algumas dúvidas. Uhum. O Tá que também dando é para muito ver? bom, né? E muito importante. Tá dando para ver, Adolfinho? Sim, muito bom. Tá. Pode começar? Por favor. É aqui o item 71, né? Isso. Inteligência e instinto. A inteligência é atributo do princípio vital? Resposta: não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é o que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Aí Para tem um só um comentário. pouquinho. Tá. Volta, por favor. Então, Uhum. está perguntando se a inteligência são atributo do princípio vital. Aquele que dá vida à matéria orgânica, aos corpos orgânicos. É isso? Então, a resposta. De novo, por favor, Paty. Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Então, as plantas, ela tem princípio vital, mas não tem inteligência, né? Exato. Tá. Só É tem a isso vida mesmo. orgânica. A Exato. inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência, mas No caso da inteligência planta. Mas inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, a inteligência é dependente do corpo, né? Exato. Tá. Né? A inteligência, que é um atributo do espírito. Uhum. Tá? Então, é isso que está falando aqui. Né? Ela não é atributo do princípio vital. Sim, tá. É atributo do espírito. O espírito é independente da matéria. Tá? É isso que está falando aqui. No Então, mas aqui, finalzinho, Adolfinho, que tá falando, ó, a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Mas, tá, que tá falando aqui, tipo, no plano material, né? Que não teria. sim, Tá, mas tipo no plano espiritual pode manifestar-se através do espírito, né? não, sim, sim. Tá. Mas aqui é porque nós estamos falando, o estudo nosso aqui é sobre princípio vital. Uhum, Então, nós estamos falando do mundo material mesmo. tá. Tá? Então, nesse sentido, que a inteligência, ela precisa dos órgãos materiais para manifestar-se. Uhum. Né? Aliás, o que o espírito faz? Ela, necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Na verdade, né, a parte do intelecto é do espírito, não é da matéria. Né? Mas
não é o nosso corpo que manifesta a vontade do Espírito? Uhum. Então, nesse sentido, o Espírito, ele se une à matéria, né? E vai o quê? Intelectualizando ela, né? É onde o homem ele faz o quê? Grandes proezas, diferente dos animais. O João de Barro, por exemplo, continua fazendo a mesma casa. Uhum. O João de Barro ele tem o quê? Instinto, não tem inteligência, né? Entendeu? Então, mas Vamos uns lá? animais não Pode têm, falar. tipo, um comecinho de inteligência? O Dependendo do instinto, animal? veja, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O instinto é um tipo de inteligência. Não, mas eu digo assim, ó, tipo, o cachorro, parece que ele tem amor pelas pessoas. Eu não sei se isso pode ser considerado inteligência. De certa forma, sim, mas ainda assim, é limitado esse amor. Uhum. Vamos pensar no amor de mãe, né? É Ah, o que tá. mais se aproxima de Jesus. Uhum. A mãe, ela deixa de comer, ela deixa de se vestir, ela praticamente se anula em função dos filhos. Se Uhum. anula. Fica sem dormir, faz de tudo. Quem é mãe sabe o que eu estou falando, Uhum. não é? Você vai na vida animal, você pega lá uma cachorra, por Uhum. exemplo, que muita gente tem cachorro em casa. Uhum. Depois que passa o período que ela está amamentando seus filhotes, ela não dá mais atenção para os filhotes. Uhum. Ela não quer nem Entendi. saber mais. Entendeu? Aham. Então, nesse sentido, é uma inteligência o quê? Limitada. Tá. E não passa daquele ponto. Do Uhum. contrário, nós vamos falar que a questão 71 do Livro dos Espíritos está ultrapassada. Ela não está. É que a gente tem assim, essa impressão de que o animal é inteligente. E ele tem uma certa inteligência. Há, inclusive, entre algumas espécies, espécies que são mais inteligentes que outras, tá? Uhum. Né? Então, tem animais aí que, segundo estudos, né, tem até comprovação científica, né, que alguns animais são mais inteligentes. Eles falam que um dos mais inteligentes é o golfinho. Faz uma série de movimentos, de coisas coordenadas, né? Agora, tem muitas coisas que o animal faz, por exemplo, aprende a sentar. Impressionante, aprende a sentar. Mas aí o Uhum. que o dono faz, o adestrador? Ele dá um alimento, alguma coisa, então está condicionando ele. Uhum. Né? Mas, grosso modo, nós vamos falar o quê? Que ele é inteligente, Uhum. né? Porque faz isso, faz aquilo, e faz. Mas é diferente da nossa inteligência de construir, por exemplo, um foguete, né? Uhum. E vai à Lua. Bom, nem precisa ir à Lua, né? Depois de só o espaço, já está bom. Né? Vamos continuar? Tá. É, não fica ruim meu microfone, não, porque eu não tô com fone hoje. Não fica dando Não, microfone. tá legal. Tá bom. Comentário. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem Aí nesse distinguir. parágrafo tem uma coisa que é bacana. Ó. Fala o quê? Que constitui, a inteligência vai constituir o quê? A individualidade. Isso é importante, né? Porque cada um de nós somos o quê? Uma individualidade. Tá? Sueli? É a Suzy, né? Está escrito ali Sueli, eu faço Sueli. Você levantou a mão? Oi, Adolfo, bom dia. Bom dia. Deixa eu te perguntar, essa inteligência, ela seria a inteligência, assim, quando a gente goza das faculdades mentais normalmente, ou seria referente à aquisição de conhecimento?
De qualquer tipo de ciência? Como que seria? Não, aqui está falando, no caso do ser humano, da nossa inteligência, da nossa capacidade de aprender. Né? Porque inteligência a gente também vai desenvolvendo essa faculdade. Não é? Então, na medida que o espírito vai evoluindo, ele vai desenvolvendo a sua inteligência. Então, quando a gente estuda a história da humanidade, então, por exemplo, tipo, só para falar da Revolução Industrial, quando surge a primeira máquina, é máquina a vapor. Né? Aí da máquina a vapor que vem a máquina a combustão. Aí nós vamos encontrar os primeiros carros, a história do automóvel. É muito bacana isso. Até a gente chegar nos carros de hoje. Né? Um carro hoje anda, que a gente compra na loja, a 300 quilômetros por hora, tem isso, tem ar-condicionado, tem não sei do que, papapá. Né? Quer dizer, se a gente for comparar o carro hoje com os primeiros carros, a diferença é muito grande. Da mesma forma, computador, na história dos computadores. Vamos só falar de celular, da nossa história com o celular. O meu primeiro era um tijolão. Hoje o celular é pequenininho. E hoje ele nem é celular. A última coisa que a gente usa é como celular. A gente usa para outras coisas. Né? Bom, enfim, o que eu estou querendo dizer com isso? É dessa inteligência, é do ser humano. E aí você pode considerar as duas coisas na sua pergunta. Né? É a nossa capacidade, por isso que o que Kardec fala nesse parágrafo, é uma faculdade especial, né? Que constitui o quê? Uma individualidade. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua inteligência. Né? Nós somos seres únicos. Né? Tudo bem? Rodolfinho, Oi. posso complicar? À vontade. Por que diz que a inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes e seres orgânicos? Está incluindo o ser, nós e quem mais? Os que estão evoluindo? Percebe a pergunta? Sim, sim, sim. Não é? Eu assim, não sei a resposta. Mas Mas dá a entendeu, não impressão é? que não é só o homem. Não, não é só o homem, né? Está no plural a resposta. Isso. Tem algumas classes de seres orgânicos. É, Né? Que é, teoricamente deveria ser uma classe única. mas não é, né? Então, será que aqui a gente pode entender como inteligência a que estão também se desenvolvendo nos outros, na cadeia, né, de evolutiva, né? Então, mas qual que é o Por exemplo, problema? Qual que é o problema? Para constituir uma individualidade, né, eu acho que o parágrafo seguinte vai nos ajudar um pouco. tá, Né? Vamos ler o parágrafo seguinte e a gente vamos. volta nessa pergunta aí. A sua pergunta é boa, viu, Célia? Mas Então, vamos ler o item seguinte, aí a gente podem, volta nela. aqui esse pedaço, né? Podem É. distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo assim a mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Então, pensando aqui nesse item, aqui Allan Kardec ele diz o seguinte: que o primeiro grupo são seres inanimados. É o que? A matéria inorgânica. Tá? Segundo, seres animados, que é a matéria orgânica, que é dotada de vitalidade, de princípio vital. O que separa os seres orgânicos dos inorgânicos é o princípio vital. Nós já vimos isso nos estudos anteriores, correto? Então, aqui, segundo, seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade.
né? Porém destituídos de inteligência. E, por último, o ser humano. Então, Adolfo, Seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. só que aí para mim os animais estão no número 3, não no 2, porque eles pensam. Então, Paty, mas Mas vamos pensar tipo, é só um no que diz a comecinho. ciência. É uma evolução, é isso? Vamos pensar no que diz a ciência, né? Uma vez eu ouvi o Cosmo mais falando sobre isso. Quer dizer, depende o que nós estamos chamando de inteligência. Eles têm um certo, até um certo ponto. Vai a inteligência deles? Vai até um certo ponto. Que é o instinto, que é uma inteligência, né? Mas é uma inteligência voltada a quê? Às necessidades básicas. Uhum. Então, por exemplo, está com fome, vai procurar resolver o problema da fome, o instinto. O que nós fazemos com o animal? A gente ensina ele algumas coisas, né, para ele conseguir o alimento. A gente condiciona. Ah, mas é um tipo de inteligência? É um tipo de inteligência. Mas é aquilo que eu falei. Mas o João de Barro continua fazendo a casa do mesmo jeito. Mas ele tem inteligência? Tem. Mas ela tem um limite. Enquanto que nós, seres humanos, a nossa faculdade de pensar é ilimitada. Uhum. Entendeu? Eu acho que esse é o ponto, viu, Lucélia? E voltando para a sua pergunta agora. Então, Esse assim, é o os ponto. animais, eles pensam. Se você for comparar os animais com as plantas, os animais pensam mais que as plantas. É óbvio. É. Se for pensar assim, Uhum. não é? É. Eles são mais inteligentes que as plantas, se a gente for pensar assim. Uhum. Mas não dá para falar que tem uma faculdade de pensar como tem o ser humano. Não tem. Acho que é nesse sentido. É nesse sentido. É uma inteligência ainda bem né, ligada ao instinto, né? Que é uma inteligência, entre aspas. Sim, sim. Eu acho que é o raciocínio correto mesmo. Já o ser humano, ele já tem uma inteligência que tem consciência dele mesmo, não é? E, e ela já não é mais instintiva, né? Você pega, por exemplo, a tartaruga. Uma vez eu fui uma desova de tartaruga, coisa mais linda do mundo, emocionante. Mas elas nascem, elas sabem o caminho do mar. Mas como que elas sabem o caminho do mar? É incrível. E vão direitinho para o mar. Elas não erram. Como é que a gente explica isso? Né? Então, como que não é inteligente? É inteligente. Entendeu? Porque uma às vezes começa andando para um lado, ela vira e vai no rumo certo. Né? Então, é nesse sentido. Você vai falar que não é inteligente? É inteligente. Mas não dá para falar que tem uma faculdade de pensar como ser humano. Porque nós vamos só aperfeiçoando as coisas. Não é? E o animal, ele não tem essa capacidade de aperfeiçoar. Né? Então, a faculdade dele de pensar é limitada. Ele não passa de um determinado ponto. Do contrário, ele vai ser igual ao ser humano. Não vai ter diferença alguma. Né? E a diferença é justamente essa, a capacidade de pensar. E de transformar as coisas usando o pensamento, usando o raciocínio. Não é? Então, o que nós transformamos? Por exemplo, madeira. Nós fazemos mesa, nós fazemos cadeira, nós fazemos vários objetos com mesa. Não é? E com os minerais, né, por exemplo, o lítio, acho que é lítio mesmo, eles fazem o quê? Que é matéria-prima do computador. Esse computador que nós usamos aqui, ó, tem o quê? Tem minério aqui. Mas você pega ele lá no matéria-prima e o computador, são coisas completamente diferentes. Animal não faz isso de jeito algum. Vamos continuar? Podemos? Sim.
Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. Ó, essa resposta é boa, hein? Não é fluido cósmico universal, hein? Uhum. Tá? Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, veja, quando ele responde, os espíritos respondem, né? Qual que é a fonte da inteligência? A inteligência universal, eu posso dizer que a fonte é Deus? Hã? Que nós somos semelhantes a Ele? Não seria? De Só certa que, forma, só que ele dá para cada um de nós, né? O quê? Uma porção que vai nos constituir enquanto individualidades, que não é o mesmo do panteísmo. Do panteísmo você tem o todo, aí a pessoa nasce, vive, quando morre volta para o todo, né? Que seria inteligência universal. E no nosso caso, não. Na nossa crença, não. Né? Então, que a inteligência nesse sentido, ela constitui o quê? A nossa individualidade. E aqui com um agravante, né, eu diria. Agravante no bom sentido da palavra, né? Individualidade moral. Isso é bacana também. Né? Por que moral? Porque isso está relacionado com o quê? Com a fonte universal. Né? E aí, quando alguém fala que nós somos criados à semelhança de Deus, onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Então está querendo dizer o quê? Que nós temos uma individualidade moral, aliás, nós temos uma individualidade e que ela nos constitui, no aspecto moral. Seja bem-vindo, viu, João Vitor? Ela nos constitui porque está na nossa inteligência, está na nossa memória, a ideia do que é certo e que é errado. É a própria lei de Deus. Tanto é que quando nós fazemos uma coisa errada, nós sabemos que estamos errados. Não é? Vamos continuar? O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, porque não, por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, se a gente voltar lá na pergunta da Lucélia, lá atrás, a resposta está aqui, ó. Tá? Então, o instinto é uma inteligência? É. Só que inteligência sem o quê? Raciocínio. Por isso que lá atrás ele usava assim, inteligência no plural. São espécies que têm inteligência. Né? Agora, algumas espécies têm só o instinto. E é um tipo de inteligência, sem raciocínio. A única espécie que tem inteligência com raciocínio é a espécie humana. Somos nós. Ok? Olha, gente, isso é muito bom. Olha como que Allan Kardec está construindo o pensamento. Tá? Vamos lá? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu, gente? Se eu não souber, o Antônio Carlos de Sado está aí, quietinho, mas a Bíblia do Espiritismo é ele aqui, viu? Eu só sou o imediato. 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa outra? Não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem dos instintos dos que são da inteligência. Na verdade, a gente tem isso até hoje, né, Dolphin?
Sim, Várias das nossas reações são baseadas em instinto. sim. Eu diria o seguinte, que nas primeiras encarnações, nos mundos primitivos, o que prevalece é o instinto sobre a inteligência. E na medida que nós vamos evoluindo, né, aí nós vamos chegar na condição de espírito puro, a inteligência vai dominar o instinto. Até lá, nós passamos por uma transição. E que a cada encarnação, quanto mais a gente vai evoluindo, mais nós vamos vivendo da inteligência, usando o livre-arbítrio e menos o instinto. Agora, a gente não posso estar errado, mas eu acho que nós sempre vamos continuar com o instinto. Nós não vamos perder o instinto. Agora, o que vai acontecer é que vai chegar uma hora que a gente não vai viver os nossos instintos. Porque o instinto, eu acho que está ligado mais à questão da materialidade. Inteligência propriamente dita, e por isso que ele fala na questão anterior de individualidade moral, ela já não trata da questão da materialidade, e sim da espiritualidade. Então, o desafio nosso, né, para isso que nós fomos criados, é para desenvolver a nossa espiritualidade. Então, a nossa individualidade no sentido moral. É para isso que nós fomos criados. Né? E é um grande desafio, porque é mais fácil pensarmos enquanto de uma maneira instintiva do que de uma maneira de uma individualidade moral. Né? Então, por exemplo, nós ainda nos ligamos muito à alimentação. Mas Né? a 75 tá falando, parece que tá falando algo diferente, Adolfinho. Então vamos lá. Adolfinho. Então vamos lá. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Ó, viu? É mole? É. 1-0 para os espíritos. Continua Eu tinha um aqui? pensamento diferente desse. Oi? Eu tinha um pensamento diferente desse. Eu também acreditava assim, que na tinha. medida que vai desenvolvendo as atividades intelectuais, que iam diminuindo as instintivas. Eu tinha esse pensamento. Mas parece que não. Mas é claro que eles vão ter que explicar isso melhor, né? É. Para me convencer. Deixa eu continuar aqui então. Porque nem sempre é guia infalível a razão? Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O instinto... Vamos voltar lá. Porque nem sempre a razão é um guia infalível. Quer dizer que ela erra. Não é? Então, qual é a diferença da razão e o instinto? É que o instinto não raciocina. A razão raciocina. É isso? Não é? Isso. Tá. Então, por que a razão não é um guia infalível? Ele vai responder o quê? Repete, por favor. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Quer dizer que a razão ela pode ser enganada pelo orgulho e pelo egoísmo. E de todos os vícios derivados do orgulho e do egoísmo. Não é? Olha que coisa interessante. Né? Então, nesse sentido, o instinto é um guia... a gente não erra se a gente seguir o instinto. Então, mas esse é o problema. Então, vamos pensar. Só um minutinho, Lucélio. Vamos pensar assim, ó. Por exemplo, alimentação.
A gente come porque está com fome ou come por gula? Por gula. Pensar assim. Se a gente for seguir só o instinto, a gente vai comer só o necessário. E é pouco. Não, a gente não come só o necessário. Não é? Tem até algumas propagandas aí que acabam incentivando a gente a consumir mais, a comer mais, a comprar mais. Enquanto eu estou comendo, alguém está ganhando dinheiro com isso. Não é? Fala, Lucélia, você levantou a mão? Adolfim, então, a gente conclui o seguinte, Hum, que a razão é o motivo da nossa evolução, sim. não é? Por exemplo, Uhum. os animais agem por instinto. A gente não percebe neles escolhas equivocadas, porque eles agem basicamente pelo instinto para as necessidades básicas dele, não é? E a Uhum. gente percebe nesse instinto também dos animais características de amor, empatia, isso a gente já percebe nos animais, certo? Mas ela não é guiada pela razão, né? Ou como funcionaria isso? Então, o que determina um animal evoluir se ele não usa a razão, só o instinto? Percebe a pergunta? Porque eles estão evoluindo, Sim, certo? Então, só que eles não usam a razão, usam o instinto. Nós evoluímos porque nossa razão a gente usa o livre-arbítrio. Eles exato, não, exato. né? Perfeito Então, raciocínio. então o que vai determinar esses animais evoluírem é o determinismo, no caso, até o ponto, ó, agora, como nós, né, gente? Nós passamos por isso, né? Nós éramos animais usando o instinto, sem o livre-arbítrio, até que, como hominídeo, nós nos despertamos, percebe o raciocínio? É, porque existem duas coisas, né? Determinismo e livre-arbítrio. Nós fomos criados, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que vai falar sobre isso. Nós fomos criados para atingir a perfeição. Então, nesse sentido, isso não é livre-arbítrio, é determinismo. Foi determinado por Deus, que é nosso Pai, nosso Criador, que cada um de nós atinja a evolução. Para isso nós fomos criados. Então, nesse sentido, tem o determinismo? Tem. Tem, tem casos de espíritos, né, que o espírito continua só praticando o mal, né? Aí chega um momento que os espíritos vão lá e ele reencarna, eles chamam de reencarnação compulsória, determinismo, não é? Agora, só que Deus quer que nós atinjamos a perfeição utilizando o quê? O livre-arbítrio. Então, a gente sempre vai ter o quê? A liberdade de escolha, a liberdade para chegar até o destino. E uns vão para um caminho mais curto, outros vão pegar um caminho maior. Então, por exemplo, a gente tem que ir para Belo Horizonte. Tem gente que vai pegar o carro e vai pegar aqui para o Triângulo Mineiro, né? E vai sair lá em Minas Gerais. Vai sair por Uberaba e vai chegar lá. Tem gente que vai pegar o carro, vai lá para São Paulo, de São Paulo chegar em Minas Gerais. São caminhos diferentes. Mas os dois caminhos, a pessoa vai chegar em Minas Gerais. E ela pode ainda pegar um terceiro caminho, que não passa por São Paulo, que não passa por Uberaba, que também chega em Belo Horizonte. Bom, enfim. Então tem o determinismo que a gente tem para onde a gente vai chegar. E se necessário, os espíritos que são representantes de Deus, os espíritos superiores, vão vão criar situações, né, como essa que nós estamos vivendo, essa epidemia,
para adiantar o progresso, né? Então, isso aí, de certa forma, está relacionado com o quê? Com o determinismo, né? Essas revoluções que vêm, né? Ou uma catástrofe, com um maremoto, terremoto, né? Ou um vírus igual a esse aí. Então, são revoluções que vêm adiantar o progresso. Determinismo. E o livre-arbítrio é quando cada um de nós ele consegue chegar até o destino por conta própria. Essa é a vontade de Deus. Nos dois casos, nós estaremos desenvolvendo a nossa inteligência. Nos dois casos, estaremos, ao desenvolver inteligência, utilizando o livre-arbítrio. Porque na vida, sempre nós vamos fazer escolhas. Para tudo na vida. Vamos fazer escolhas. Desde a profissão, a pessoa que você vai escolher para ser a sua esposa ou seu marido, são escolhas, não é? Algumas escolhas a gente pode recuar. Outras escolhas não tem como. Não é? Entendeu? Podemos ler o item aí de Kardec, comentário de Kardec? Então vai lá, Paty. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam uma combinação de um ato deliberado. Então, gente, ó, vou usar uma expressão aqui, ó. Usar a inteligência dói. Quando a gente estuda, vai na escola, né, tem uma teoria que diz o seguinte, teoria da educação, que o aluno aprende no conflito. Então, o que é aprender no conflito? É na hora que vem a dificuldade, né? Que é quando o professor lança um desafio, né? Quando lança um questionamento, né? É quando ela lança lá o enunciado, vai fazer uma prova, por exemplo, né? Então, com base no enunciado, o aluno tem que resolver. Isso não necessariamente prova, tá? Porque não é só no momento que você faz uma prova que você está aprendendo. Mas numa aula é assim que o professor faz. Tá? Ele prepara a aula de tal forma que os alunos vão ter que encontrar uma solução. Não é? Então, nesse sentido, é uma coisa mais elaborada, que é onde tem que ter uma combinação, né? Uma combinação de um ato deliberado. Ao contrário do instinto, que é mais simples, né? Uma manifestação quase que espontânea. Agora, qual que é a nossa dificuldade? É separar uma coisa da outra. Aonde que está o instinto, até onde que vai o instinto e aonde que começa a inteligência. Isso para nós não fica muito claro. Pode falar. Suzy, eu não sei se você está levantando a mão de novo, você levantou uma vez e ficou. Eu não sei se você tem perguntas. Ah, tirou. Então, Lucélia, você levantou a mão, né? Então, aí, como que eu poderia explicar que enquanto eu ainda evoluindo como animal, eu não vou fazer escolhas ao usar o instinto, certo? Então, se eu não faço escolhas, como eu explico a minha evolução até chegar ao hominal? Percebe a pergunta? Essa é a Sim, dúvida. sim. Se eu não faço escolha enquanto animal, como eu consigo evoluir? Como eu consigo aprender usando apenas o instinto? Não, Ao mas eu usar o entendo que instinto, faz escolhas, né, Adolfo? Faz né? escolhas baseadas no instinto, Sim, não baseado na razão. sim, Mas faz escolhas. Tanto é que, por exemplo, o cachorro vai lá, é aquele negócio que o. Desculpa, Adolfo. Aquele negócio que você falou, né? De, tipo, aprender a sentar. Ele não quer sentar, mas ele senta a partir do momento que ele viu que tem a comida. exato. Então ele faz a escolha de sentar para ganhar uma comida. É que, E na verdade, Lucélia, eu já entendo o seu questionamento.
né? Agora, só pelo fato dele passar pela experiência, ele está aprendendo. Que aí nós estamos falando agora do princípio inteligente. Então, vamos falar do princípio inteligente, tá? Ele não está individualizado ainda, porque quando ele está individualizado é o espírito, mas ele é um princípio inteligente. Então, quando ele passa pela experiência, seja na condição de planta ou de animal, que já tem uma diferença aí, mas só para ele passar mais de uma vez, esse princípio inteligente, ele vai guardando essas informações. Tanto é verdade que o animal já sabe. A tartaruga, por exemplo, já sabe qual que é o caminho que ela tem que seguir em direção ao mar. E ela não erra esse caminho. Não é? Então, são informações que ele vai, aos poucos, assimilando. Porque é um tipo de inteligência, o instinto. Então, na verdade, ele está aprendendo sim. Por quê? Porque ele está usando essa inteligência. Agora, ela não é a razão. Então, nesse sentido, o ser humano, ele dá um salto, a cada evolução dá um salto qualitativo, nós damos um salto qualitativo em cada encarnação nossa. Por quê? Porque nós usamos o quê? A razão. Agora, é uma pergunta que nós podemos discutir, mas até que ponto nós usamos a razão? Né? Quais grupos usam mais ou menos a razão? Né? Então, por exemplo, lá no século XIX, acreditava-se que uma comunidade indígena ou africana que vivia isolada não usava a razão. Né? Então, que os brancos é que iam levar para eles a, entre aspas, civilização. Não, mas uma comunidade indígena, eles também estão desenvolvendo a razão. Né? Ah, mas tem diferenças entre uma comunidade isolada e uma comunidade globalizada? Tem diferença no desenvolvimento da razão? Tem diferença. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mas ambos estão desenvolvendo a razão? Estão desenvolvendo. O animal não. Mas o animal também evolui, porque ele está usando o instinto, que também é uma inteligência, ainda que limitada. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Lucélia. Respondeu. É um assunto fascinante, não é? Muito, muito. Podemos continuar? Pode ler esse pedacinho? Uhum. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Tá vendo? Aí, beleza. Ó. E conforme as espécies, a gente não pode esquecer, conforme as necessidades. Por que necessidades? Porque tem espécie, e aí vai a lei de Darwin, né? Então tem espécie, por exemplo, não vai sobreviver no Polo Norte. Tem espécie que não vai sobreviver na linha do Equador. Mas tem espécie que sobrevive no Polo Norte, tem espécie que sobrevive na linha do Equador. Isso tem a ver com a necessidade. Não é? Tem a ver com o ambiente, tem a ver se o local que eles vivem, se tem alimento, se não tem. Tá? Eu não estou falando do animal domesticado. Não estou falando do animal domesticado. Porque aí é o homem que vai cuidar desse animal. Não estou falando dele. Estou falando dos animais que vivem livres mesmo na floresta. Né? Então, por que desenvolve? Quando a gente estuda a cadeia alimentar, então, os animais menores, né, eles têm que, o quê? Desenvolver o seu instinto, viver o seu instinto, para se proteger. Do contrário, eles serão presa fácil. Então, eles vão fazer de tudo para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. E tem espécies que chega a sumir. Por quê? Porque na cadeia alimentar eles não conseguiram se extinguir. Não é?
E tem espécie que, ao contrário, mais menores, eu estou falando, e tem espécie que consegue sobreviver, que desenvolveram um instinto, ou eles vão para um lugar de localização mesmo, né? De espaço. Ou não vivem em árvores, vão aprender a subir numa árvore, e aí vão viver na copa das árvores, ou vão, à noite pelo menos, vão ficar na copa das árvores. Então, aí tem a necessidade e a outra parte lá também. Aí nós acabamos esse livro. Gente, nós temos 10 minutos e a minha proposta é a seguinte, parar por aqui, não continuar com nenhuma leitura e deixar assim livre para vocês falarem um pouco sobre tudo isso que nós já estudamos sobre o princípio vital. A Sueli fez uma pergunta. Ou melhor ainda, se tiver pergunta, melhor ainda. Está escrito nas escrito? mensagens. Célio, eu estou sem óculos, querida. É da Suzy, né? Lê para nós, Suzy, eu estou sem óculos, por favor. Faça-me essa gentileza. Adolfo, a pergunta era a seguinte, eu já ouvi falar, acho que você tocou mais ou menos nesse assunto, mas só para ficar bem fixado no que é o meu entendimento, quando, por exemplo, um espírito comete muitos erros em encarnações, e aí a espiritualidade, quando ele desencarna, eles optam, né, entre aspas, eu não sei se seria esse termo, por ele nascer na próxima reencarnação, não, com as faculdades intelectuais, vamos dizer assim, de alguma maneira que ele não possa, nem vamos supor, tomar atitudes por si só, porque ele vem com problemas de faculdade mental, ou problemas físicos que impeça ele de se locomover sozinho. E aí, por ele não ter mais essa habilidade, vamos dizer assim, ele não vai conseguir cometer mais tantos erros, né? Porque ele vai ter a limitação do corpo físico, né? Tanto a parte de inteligência quanto talvez a parte motora, né? Não sei. Então, a falta dessa inteligência, o que vai acontecer, assim, por exemplo, com a parte espiritual dele? Ele acumulou aquela inteligência que fica gravada no perispírito dele, mas aí numa encarnação seguinte ele vem sem a inteligência plena, né? Sem o intelecto funcionando perfeitamente. E isso acontece mesmo, né, Adolfo? Quando a espiritualidade percebe que aquele ser, ele precisa de ter uma pausa, né, para ele não agravar mais a situação dele. Alguém quer responder a pergunta? Muito boa essa pergunta. Todo mundo entendeu, né? Ou não? A pergunta é boa. Todo mundo acanhado hoje. Porque assim, Deus ele criou algo que é muito interessante, que é o esquecimento do passado. Então, uma coisa é quando eu em espírito, eu estou lá com o meu anjo da guarda fazendo meu planejamento reencarnatório. Normalmente é o espírito mesmo que escolhe. Ó, não, eu quero vir com essa doença, com isso, né? Só que quando a gente nasce, a gente esquece disso. Né? Então vamos voltar à questão do livre-arbítrio. É por isso que tem pessoas, que você está indo até para um exemplo mais extremo. Eu vou para um exemplo mais simples, né? E por analogia, o extremo também, tá? Mas, por exemplo, a pessoa fala assim, ó, eu quero ter dificuldade com dinheiro. Não quero ter dinheiro, que eu não fiz bom uso. Então, e aí a pessoa vem, não arruma emprego, quando arruma emprego é o primeiro que é demitido. É trabalhador, trabalhadora.
Pessoa que gosta de trabalhar. Não é aquele tipo de pessoa que não gosta, não. Essa pessoa gosta. E trabalha bem, mas não tem sorte. Aí guarda um dinheirinho, compra um carro, não vai passar os documentos, qualquer carro roubado, perde o dinheiro. Entendeu? Então, como ela passou pelo processo de esquecimento do passado, como é que ela vai lidar com essa situação? Ela vai aceitar? Não vai? E se ela não aceitar, adiantou? Entende? Então, porque uma coisa, no planejamento reencarnatório, a gente fala assim, eu quero passar por tal situação. Eu quero passar. Outra coisa é quando esse espírito está passando e não aceita. Não, mas eu não quero. Entende? E às vezes, se o anjo da guarda todo dia, quando a pessoa vai dormir, por exemplo, oh, não, você tem que procurar, não sei do que. Aí está em espírito, né? Ah, não, vou tentar, sim. No fundo, a pessoa sabe a situação que ela está vivendo. E tem pessoas que, mesmo assim, elas não aceitam. Então, resolveu de alguma coisa? Não, não resolveu. Né? Por isso que nos espíritos tem uma pergunta, não lembro o número, pois eu coloco aqui no grupo, que fala assim, ó, que o espírito ele tem a liberdade de escolher as provas e as vicissitudes, elas têm três objetivos, que é desenvolver a inteligência, o devotamento e a fé. Então, a gente tem que desenvolver a inteligência, né? Nesses momentos de dificuldade. O devotamento é a fé. Como nós não lembramos, não temos a lembrança do que nós pedimos para passar, então muitas vezes a pessoa ela não aceita as provas da vida. Entendeu? Agora, quando a pessoa aceita, bom, aí sim. Agora, isso não significa dizer que ela não tem que desenvolver inteligência. E tem um discurso no movimento espírita que é muito errado, que a pessoa fica assim, ah, não, eu tenho que aceitar, porque eu vim para sofrer, porque não tem encarnação. Não, para com isso, gente. Não tem esse negócio, não. Nós temos que desenvolver inteligência. Então, em outras palavras, a gente tem que procurar sofrer o menos possível. Não está errado desenvolver inteligência. Não está errado você querer o que é bom. Não está errado. Né? Então, não, eu não concordo com esse discurso. Ah, não, tem que aceitar. Agora, se você fez tudo e ainda assim você está sofrendo, bom, então, aí nessa hora você tem que aceitar. Mas você tem que ter a certeza que você procurou todos os recursos. E se mesmo procurando todos os recursos não tem jeito, bom, aí sim você tem que aceitar. Mas até lá, você tem que fazer de tudo para melhorar a sua vida. Né? Então tem que desenvolver inteligência. Não pode ser só a fé. Não pode ser só o devotamento. Né? Mas nós temos que também desenvolver a fé e o devotamento. Então a gente tem que ter fé em Deus, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo, que a ciência vai encontrar uma vacina, o Covid-19. Nós temos que ter fé na ciência. Nós temos que ter fé em Deus, né? Está acima, é o nosso Pai. E que os espíritos, a gente tem que ter fé nos espíritos superiores, que estão ajudando os homens a encontrar a vacina para o Covid, por exemplo. Por exemplo. Né? Mas não é só isso. Tem que ter fé quando está desempregado, para arrumar emprego. Tem que ter fé quando a economia não está boa, a economia vai melhorar. Porque a gente tem que ter fé no futuro, fé na vida futura, fé que as coisas vão dar certo, que vão funcionar. Né? Agora, só que a gente também tem que desenvolver a nossa inteligência. Não é só ficar vivendo de fé. E aí, gente? Eu já falei. Pode falar, Sueli. À vontade. Célia, se quiser falar alguma coisa. Nosso tempo está acabando, viu, gente? Dolphin, então eu posso entender que nós podemos ter escolhido uma dificuldade, mas não significa que nessa encarnação a gente opte pela passividade, certo? A gente tem que continuar esforçando e aprendendo e evoluindo, porque do contrário a gente vai viver tipo
os brahmanes, né? A casta. Eu nasci ali, estou engessado ali, eu não posso sair dali, não é? Então, a gente não pode ver as nossas dificuldades como escolha. Ah, eu escolhi, então não é? Eu vou ficar aqui. Não, né? A evolução é totalmente contrária à inércia. A gente tem que, né, ir para frente, não é? Por isso que nós temos o tal do livre-arbítrio, entendeu? Então, o que nós fazemos? A gente faz um planejamento, mas a cada dia nós vamos fazendo nós vamos replanejando. Deus nos deu essa possibilidade de alterar, de mudar o caminho, né? Agora, ele espera de nós, claro, que nós desenvolvamos, ou que cada um de nós desenvolva a sua moralidade, não é? É isso que ele espera de nós. Então, que a gente possa pensar no próximo, a gente possa ajudar o próximo, não é? Não é só pensar em nós, mas nós escolhemos os caminhos. Para ter uma imposição, né, da espiritualidade, só em casos assim, ó, muito especiais. Do contrário, gente, via de regra, nós que escolhemos os nossos caminhos. Nós escolhemos o que queremos passar. Não é imposição de Deus, não. Porque ele é um pai de amor. A gente não pode esquecer isso. Ainda ontem, no estudo do livro Céu e Inferno, esse estava sendo um dos pontos, né? Nosso pai é um pai de amor. A gente não pode esquecer isso. A justiça divina, ela é de amor. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós que escolhemos. A gente não pode colocar as coisas na conta do nosso pai, do nosso Criador, né? Agora, nós temos que desenvolver inteligência. Isso é um ponto que é muito importante, né? Deus também quer que nós façamos isso. Só para encerrar, vou contar uma historinha. Não é historinha, não, um caso real. Que eu conto numa palestra que eu faço sobre lei de causa e efeito. Então, que é o caso de uma amiga da minha irmã. Eu tenho duas irmãs. Então, uma delas tem uma amiga, ela tinha 25 anos na época, e estava com câncer numa perna. Ah, você vai comigo visitar a fulana? Bom, vamos lá. Está com câncer e tal. Aí você aplica um passe nela, ela é católica, mas ela aceita. Então vamos, aplica o passe. Aí fui, apliquei o passe. Essa menina contou a história dela. Ela falou que ela sentiu dor na perna, foi no médico, parará, faz exame daqui e dali, foi parar lá no HC em Ribeirão Preto. Aí o médico falou assim, ó, você está com tumor na perna, vamos ter que amputar a sua perna. É um câncer esse tumor. Aí ela já começou a ver prótese, preço de prótese, 25 anos, para comprar, para usar, né? Só que ela foi lá em Barretos, fez uma série de exames em Barretos, é o médico de Barretos. Não, você tem um câncer na perna, mas não precisa amputar. Você vai fazer químio, depois se precisar rádio, depois, se não houver uma resposta, aí nós vamos pensar em amputar a sua perna. Mas, a princípio, você vai fazer quimioterapia. Nós não vamos amputar a sua perna. Ela ficou na dúvida. Foi em São Paulo, no HC de São Paulo. Uma série de exames. Não, você tem um tumor na perna, quer dizer, 3 médicos. Você tem um tumor na perna. E realmente você não precisa amputar, pelo menos por enquanto, né? Bom, para encurtar a conversa, ela está viva, está com as 2 pernas dela, até hoje está curada, né? Então, se ela vai só no primeiro médico, tinha amputado a perna. O que ela fez? O que é desenvolver inteligência? Ela procurou outro especialista e outro especialista. Ela fez alguma coisa de errado? Não. Isso é desenvolver inteligência, não é? Não é só ficar na fé. Agora, teve câncer, isso ela teve que aceitar, teve que tratar. Foram várias vezes, teve que ir em Barretos, ela fez tratamento em Barretos. Então, quer dizer, no final das contas, teve que aceitar a doença, teve que conviver com ela, passar por várias sessões de quimioterapia, que não é fácil, né? Mas desenvolveu inteligência. Não é porque o primeiro médico falou tem que amputar, ela já amputou. Ah, tem que amputar, eu tenho encarnação, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho. Gente, infelizmente, passamos o horário. Peço desculpas. Normalmente a gente encerra no 10 horas em ponto, né? Hoje nós passamos um pouquinho.
Semana que vem nós vamos fazer a última reunião do ano, tá? A gente não vai gravar, nós não vamos gravar a reunião de semana que vem, não. Nós vamos conversar um pouco, vamos estudar também, vai ter um estudo, não é só conversa, mas nós temos que tratar de alguns assuntos que são importantes da pesquisa que nós estamos desenvolvendo, tá bom? Então, eu conto com a presença de vocês na semana que vem, no último estudo do ano. Combinado? Olha, eu já estava despedindo sem a prece, né? Tem a prece para fazer. Você faz a prece para nós, Suzy? Faço, sim. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade de estudo, de estarmos aqui reunidos, ainda que distantes. Agradecer a espiritualidade amiga por esse momento de aprendizado. Que possamos colher bons frutos com esse estudo abençoado à luz da doutrina espírita. Queremos agradecer por todos os companheiros aqui presentes, encarnados e desencarnados, que tanto nos auxiliam e nos inspiram. Queremos agradecer também pelo Adolfo, pela disponibilidade dele, pela clareza de ideias. Que Deus abençoe, que ele continue sempre com essa boa vontade. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nossa falta de entendimento. Queremos também que esse estudo possa esclarecer mais pessoas, possa auxiliar mais pessoas nesse caminho, que não é tão simples assim, mas que graças ao Senhor temos pessoas que possam puxar a rédea e encaminhar a gente para nos ajudar, nos auxiliar a entender mais, a esclarecer mais. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus.